O presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, foi afastado do cargo por decisão da Justiça, no âmbito de uma operação da Polícia Federal e da CGU, deflagrada nesta quarta-feira, que investiga fraudes em benefícios concedidos a aposentados e pensionistas. Cerca de 700 policiais federais e 80 servidores da CGU cumpriram 211 mandados judiciais de busca e apreensão, ordens de sequestro de bens no valor de mais de R$ 1 bilhão e 6 mandados de prisão temporária no Distrito Federal e 13 estados. 6 servidores públicos foram afastados de suas funções. Em nota, a PF disse que, abre aspas, as investigações identificaram a existência de irregularidades relacionadas aos descontos de mensalidades associativas aplicadas sobre benefícios previdenciários, principalmente aposentadorias e pensões concedidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Fecha aspas. Ainda de acordo com a corporação, as entidades cobraram de aposentados e pensionistas o valor estimado de 6,3 bilhões de reais no período entre 2019 e 2024. Os investigados poderão responder pelos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, violação de sigilo funcional, falsificação de documento, organização criminosa e lavagem de capitais. Rodolfo Borges, muito boa tarde. É o segundo presidente do INSS afastado por irregularidades e todos os dois indicados na gestão do ministro Carlos Lupe. Isso está se tornando um hábito? Boa tarde a todos, boa tarde, José Inácio Pilar. Olha, pega mal sim para o ministro Carlos Lupe, mas são casos bem diferentes do primeiro presidente do INSS que saiu do cargo, não é que ele foi só afastado, ele foi trocado por esse que agora é afastado. Naquele outro caso, era uma questão de viagem, de passagem aérea, de irregularidades ali que dizia muito mais respeito, sim, àquele presidente específico. Agora, é uma questão que ocorre desde o governo Jair Bolsonaro. Então, ela diz respeito, obviamente, claro, a quem está comandando o INSS nesse momento, porque, bem, o esquema se é que existe e a PF ainda vai dar mais detalhes sobre esse caso. É um caso que está ocorrendo, sendo desvelado no momento, então falta entender exatamente como é que o esquema ocorria e o que ocorria, porque a gente sabe já, e aí essa informação que a Polícia Federal passou para todo mundo, que teriam sido desviados aí de forma irregular 6 bilhões de reais desde 2019. Até 2024. Esse é o balanço que a PF publicou até agora. Então, diz respeito sim a esse presidente do INSS, mas diz respeito aos outros presidentes que passaram lá, inclusive durante o governo do Jair Bolsonaro. Falta saber exatamente como é que esse dinheiro era repassado, o que ocorria e qual é o nível de irregularidade desse esquema específico. Agora, realmente vai pegar mal, estamos todo mundo esperando que o ministro Carlos Lupe se manifeste sobre a história. Talvez ele esteja também esperando saber mais detalhes do que ocorreu especificamente nesse caso. Mas, obviamente, não é um bom sinal, nem para o ministro Carlos Lupe, nem para quem passou pelo comando do INSS no governo passado do Jair Bolsonaro. E agora nós vamos sair do INSS e falar sobre o Ministério das Comunicações. A pasta continua sem titular após a demissão de Juscelino Filho. O líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, Pedro Lucas Fernandes, que chegou a ser anunciado pelo governo como o próximo ministro das Comunicações, confirmou na noite de terça-feira que não atenderá ao convite do presidente Lula para assumir a pasta. Pedro Lucas pediu desculpas a Lula por não poder atender ao convite e disse ter convicção de que, neste momento, pode contribuir mais com o país e com o governo na função que exerce na Câmara. E eu volto para você, Rodolfo Borges. Tivemos anúncio até da Gleisi Hoffmann, a ministra das Relações Institucionais, anunciando que esse seria o ministro. E aí? Fica feio para quem nessa história? Quem que sai mais chamuscado nesse recuo que chegou a ser anunciado, né? Isso é que é o mais impressionante. Não era uma sondagem extraoficial que circulava nos bastidores. Esse é inclusive o tema da nossa enquete no YouTube, né, Inácio? Para quem ficou pior,
para o Lula, que é o chefe do governo, para a Gleisi Hoffmann, que é a ministra que, teoricamente, articulou tudo isso aí e chegou até anunciar que o Juscelino Filho, que é outro que estava enrolado, que foi indiciado pela Polícia Federal, foi denunciado e teve que deixar o Ministério das Comunicações. A terceira opção é o próprio Pedro Lucas, que teria se comprometido com o governo a assumir, ou pelo menos não se comprometido a assumir, mas pelo menos se disponibilizado a assumir. E aí ele teria pedido um tempo ali para resolver questões dentro da Câmara, lá, porque ele é o líder, continua sendo, inclusive, agora o líder do União Brasil, exatamente porque negou assumir o ministério. E aí a quarta opção é o próprio União Brasil, que já foi apelidado, já faz muito tempo, de Desunião Brasil, porque é o resultado de reunião de vários partidos que nunca conseguiram se entender direito. E, inclusive, o comando do partido mudou recentemente, porque o partido era comandado ali pelo Luciano Bivar, e depois mudou para o Antônio Rueda, que tem junto com ele o ACM Neto, que é aquele expoente do antigo PFL, que tinha virado democratas. É uma sopa de letras aí. Mas o fato é que o partido não conseguiu se entender e, aparentemente, essa é uma das razões para que o anúncio do governo não se manifeste na posse do deputado Pedro Lucas. Para mim, juntando tudo isso aí, quem sai pior da história é a ministra Gleisi Hoffmann, porque ela é responsável por articular e pode ser, tudo bem, vamos concordar que é um trabalho muito difícil de se fazer, que é lidar com a União Brasil. É um partido que tem vários grupos que discordam, e a principal discordância dentro do União Brasil é: nós estamos com o governo Lula ou não estamos? E tem gente que quer estar e tem gente que não quer estar com o governo Lula. Isso, o fato de um deputado, e isso é algo assim muito significativo. Eu publiquei uma análise no Antagonista mais cedo e convido todo mundo para ir lá no antagonista.com.br. Ela se chama Os Últimos Suspiros do Governo Lula. E eu digo lá nessa análise que o governo Lula, que é um governo oco, e faço lá uma menção a um poema do T.S. Eliot, ele está nos seus últimos suspiros desde o início, né? E aí vou lá contando os suspiros que o governo Lula tem dado, os últimos suspiros que o governo Lula tem dado, desde ali o início do seu segundo ano de governo, que foi quando começaram a aparecer as pesquisas de opinião, mostrando que ia muito mal a aprovação do Lula, ia caindo, e elas continuam caindo. Hoje, inclusive, saiu uma pesquisa Paraná, um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, mostrando que segue caindo a popularidade do Lula. E já ali a gente apontava que o problema era o próprio Lula, porque esse governo é um governo que ele tenta resgatar os primeiros governos dele, dos quais ele saiu com muita popularidade, obviamente deixando um custo muito alto para o país, porque gastou demais, porque não controlou contas públicas, e de novo é o que está acontecendo, só que agora não funcionou, não deu certo. Ele gastou demais, mas não veio a popularidade. E aí eu vou pontuando ali os vários últimos suspiros do governo, que vai continuar suspirando, provavelmente até o final, até 2026, quando vai ter eleição, porque a conjuntura política do país hoje não permite, o país hoje não tem as condições para um processo de impeachment. E, portanto, o governo Lula vai seguir suspirando. E essa recusa de um ministério, que é muito significativa, por um deputado que não tem muita expressão, negar um ministério, eu não consigo nem lembrar quando foi a última vez que isso aconteceu, porque isso é um trampolim para qualquer político. Ele vai aparecer mais, obviamente, vai poder fazer mais política, e aí vai aspirar ser senador, a disputar uma prefeitura, disputar um governo. É assim que funciona. Quando algo assim acontece, é uma demonstração de que tem algo muito errado, ou mais errado do que o normal, num governo. E esse desprestígio só alimenta mais essa expectativa frustrada que muitos partidos têm em relação à tão esperada e nunca concretizada reforma ministerial, não é? Essa é outra. Bom lembrar, Inácio, porque é outro ponto dessa análise que eu publiquei, é isso. Um dos suspiros que eu enumero ali é
aquele momento em que o governo Lula iria começar a fazer a sua reforma ministerial sob a expectativa e o argumento de melhorar o seu trânsito com o Palácio do Planalto. Esse era o argumento. Mas aí só se mexeu em petista, que é, inclusive, um dos grandes incômodos do Congresso Nacional, não só com o governo Lula, mas com o governo Dilma e com os outros governos Lula. Qualquer governo do PT, porque o PT tem essa dificuldade de dividir poder. E isso foi a origem, é sempre bom lembrar, sempre que a gente fala do PT, né? Isso foi a origem do esquema do mensalão, isso foi a origem também do petrolão, a tentativa do governo se entender com seus aliados de ocasião, sem dividir o poder. Aí o PT continua achando, que basta dividir dinheiro. Não é só dividir dinheiro, é dividir poder também. Isso deixa sempre o PT... É muito difícil sempre o PT se entender com esses aliados, porque o que os aliados querem mesmo, o PT nunca está disposto a dar. Então, assim, nesse caso especificamente agora, do Pedro Lucas, o PT até queria ali dividir o pedaço, ou pelo menos deixar esse pedaço com a União Brasil. E agora se discute se vai ficar mesmo com a União Brasil ou se o PT vai aproveitar para dar mais espaço para o PSD ou outros partidos aí mais relevantes. Agora, esse é um sinal de fraqueza, claro, mas também da dificuldade que o Lula sempre teve aí ao longo de todo o terceiro mandato, mas que vai ficando cada vez mais escancarada, que é de se entender com os seus aliados.